importância da pausa para a conexão com a essência. O quanto você se permite descansar, pausar, ouvir o seu corpo, ouvir a sua intuição. O quanto você se ouve. Ontem, domingo, após um final de semana intenso de participação no Congresso Internacional de Ontopsicologia, como vocês viram, o que aconteceu? Eu precisei pausar o nosso desafio 30D. E foi maravilhoso, e eu fiz isso de uma forma muito tranquila. Por quê, gente? Porque eu sabia que eu não deveria fazer a live ontem. Porque eu sabia que eu precisava daquela pausa para descansar. Porque eu estava saindo de um final de semana intenso e que eu não ia conseguir agregar nada para você se eu não estivesse descansada, se eu não estivesse totalmente presente para fazer a live. E eu tive aula de manhã e de tarde a gente teve, na sequência ali, saí da aula e a gente foi para a vinícola Domus Meia fazer um almoço, com o professor Wesley e tudo. Não tinha espaço para fazer a live entre uma aula e o almoço. E eu senti assim, até algumas colegas perguntaram, tu não vai fazer a live? Mas faz rapidinho, Para ali, te afasta um pouquinho do grupo e faz. Mas dentro de mim, eu sentia uma necessidade de pausa. Eu não estava com vontade de fazer. E desde que eu comecei a me conectar com a minha essência, eu comecei a me respeitar. Eu comecei a me ouvir cada vez mais. E não é porque eu me propus a fazer 30 dias de live que eu vou passar por cima daquilo que o meu corpo está dizendo, daquilo que a minha intuição está falando, daquilo que a minha essência quer naquele momento. Porque seria uma incoerência eu falar tanto de conexão com a essência com vocês e eu não estar conectada à minha. Seria incoerente eu fazer uma live de forma descompromissada, digamos assim, Só para cumprir tabela, só para dizer que eu não falhei nenhum dia nesses 30 dias. E sinceramente, gente, não é isso que eu quero trazer para vocês. É o contrário. Eu quero trazer para vocês coerência. Eu quero trazer para vocês conexão com a essência. Então, quando eu decidi ontem não fazer, foi muito tranquilo. Porque eu sabia que era o certo, que era aquilo que eu tinha que fazer. E eu quero trazer essa live, e daí eu posso trazer essa preciosidade dessa live hoje com essa reflexão. Ai, desculpa. O que eu posso trazer hoje, tendo feito a pausa que era necessária? Eu posso trazer para vocês uma reflexão muito mais profunda em relação a mais um instrumento que vocês podem utilizar para se conectar com a essência, que é a pausa, que é o silenciar, que é o tempo das coisas, o tempo de calar e o tempo de falar, o tempo de se ouvir. E para algumas pessoas isso seria um grande desconforto, Não fazer
uma live um dia porque se comprometeu a fazer 30 dias. Seria algo que a pessoa ficaria, sei lá, se criticando, não sei. Muitas pessoas fazem isso, não em relação à live, mas em relação a muitas coisas na vida. Porque nós fomos criados com a seguinte frase: tem que. E a constelação na essência, a conexão com a essência, é justamente para te sair do tem que. Ah, não, Ana, tu te comprometeu a fazer 30 dias de live, então tu tem que fazer. Oi? Como assim? Eu não sou um robô. Eu sou um ser humano. E se eu preciso tirar uma pausa, os seres humanos que me acompanham precisam compreender isso. E se não compreenderem é porque eles não conseguem também parar. E daí eles criticam quem consegue. Não conseguem se ouvir. E daí criticam quem se ouve. Então, agora um pouquinho antes, né, me preparando para entrar, me veio muito essa reflexão que eu faço e que eu falo muito para as pessoas, nas lives, para as pessoas que constelam comigo. Eu falo muito sobre o tem que. Aonde que você ouviu que tem que seguir essas regras que você está seguindo? Estereotipadas, essas regras que te engessam, que te deixam rígida, né? Ah, não, a Ana se propôs a fazer 30 dias de live, então ela tem que fazer e ela não pode pausar nem um dia. Não, a minha pausa foi justamente para trazer essa reflexão também para vocês e dizer, gente, não tem que nada. Você não tem que nada. Você faz as suas regras. Você escolhe o seu jeito de viver. Você faz o seu modo de viver. E mesmo quando você se propõe a fazer algo, você pode dizer para as pessoas: olha, precisei fazer uma pausa. Até para te mostrar para as pessoas que tu é humana também. E que elas também podem pausar. Porque nós somos o tempo inteiro exemplos, né? A partir do que a gente faz, de como a gente age, a gente está também sendo exemplo para muitas pessoas, principalmente nessa ferramenta de rede social que a gente tem aqui, né? A minha postura, o que eu estou trazendo para vocês é o que eu vivo. E ontem me veio muito clara e muito tranquilamente essa informação de: não, hoje eu não vou fazer a live. E tá tudo bem. Eu vou avisar e amanhã a gente continua. E faremos os 30 dias. Com essa pausa. Ai, Ana, que horror! Então você não cumpre a sua palavra. Não é sobre isso. É sobre justamente sair dessa rigidez da palavra. Não é sobre isso. A gente pode ser flexível. A gente pode sim cumprir a nossa palavra com flexibilidade, com adaptação, de acordo com aquilo que também é conveniente e é conforme o teu momento. Porque cada momento é diferente. Eu pretendia fazer essa pausa? Claro que não. A minha ideia era fazer os 30 dias seguidos. Mas aconteceu essa pausa. Foi uma circunstância que aconteceu, que eu estava vindo, né, de um congresso intenso, com aula de manhã, de tarde, de noite. Depois tive aula domingo de manhã, aula de tarde. Não deu. E eu respeitei o meu momento.
Então a minha reflexão para vocês hoje é: vocês respeitam o momento de vocês, que às vezes vocês não estão dispostas a fazer algo, mas vocês fazem porque tem que. E nas pequenas coisas, gente, por exemplo, às vezes uma pessoa, sei lá, te pediu alguma coisa, te pediu um favor e tu não pode fazer naquele momento. Por que não dizer para a pessoa: olha, nesse momento eu não posso, nesse momento eu não vou poder te visitar? Porque senão você atropela você mesma. E depois você vai dizer que são os outros que te atropelam. Ah, mas a pessoa me pediu. Sim, mas tu não disse não. É você que precisa entrar em contato com a sua essência, com o seu corpo, com você mesma e dizer se você quer, se você não quer. E se a pessoa não entender, o que a gente vai fazer? Não tem o que fazer. Mas você não vai se trair, você não vai se atropelar, você vai se ouvir. E daí eu tenho um exercício também para vocês hoje, que é assim, ó. Ok, nós fomos criados no tem que. Não, você tem que ser boazinha, você tem que pensar primeiro nos outros e depois em você, né? Você tem que não ser egoísta, você tem que cumprir a sua palavra, você tem que um monte de coisa. Então pega um desses tem quês aí e faz um exercício. Para esse tem que, por exemplo, a mulher tem que casar, tem que ter filhos, tem que construir uma família. Qual é o teu tem que aí que está te martirizando? E daí tu traz a seguinte palavra, duas palavrinhas. E se? Você tem que fazer 30 dias de live. E se eu não fizer um dia? O que vai acontecer? O que de pior vai acontecer se eu pular um dia? Sinceramente, não vai acontecer nada. Ah, e alguma pessoa que estava me acompanhando vai ficar decepcionada comigo. É um risco. Mas se você que me acompanha compreende que eu posso fazer uma pausa, ou talvez você que me acompanha me veja fazendo essa pausa, talvez você consiga pausar também, quando é necessário. Ouvir o seu corpo. Talvez essa pausa, para você que está me acompanhando, né, em todos os dias, talvez essa pausa seja a mais importante até aqui. O ensinamento mais importante até aqui, nesses 30 dias. Que você pode pausar e que você não tem que nada. Você não tem que nada. Tire esse tem que do seu vocabulário. Tire esse tem que da sua vida. Porque todo tem que é uma regra que te engessa, que te prende, que te castra, que te poda. Você não tem que nada. Você faz se você quer, se você está bem para fazer o que você se propôs a fazer, se aquilo faz sentido naquele momento. Se não, você pode usar o e se. E daí eu vou fazer as frases que eu falei antes, né? E se eu não me casar? O que vai acontecer? E se eu trocar de carreira? O que pode acontecer? E se
eu falar o que eu penso, o que pode acontecer? E se eu não for naquele aniversário que eu não quero ir, o que de pior pode acontecer? E se eu faltar uma aula porque eu não estou bem, o que de pior pode acontecer? E se eu me permitir pausar, o que pode acontecer? Eu vou falar para vocês, a minha pausa ontem foi maravilhosa, foi prazerosa. Eu estava na natureza, né? Numa vinícola, apreciando um belo almoço, um belo vinho, saboroso vinho, produzido ali. Recomendo conhecerem a vinícola Domosmé, no Recanto Maestro, aqui pertinho de Agudo, para quem mora na região, pertinho de Santa Maria. Pausem, gente, pausem de vez em quando, porque vocês não são máquinas. Nós não somos robôs para sempre estar no piloto automático. Para dizer, para pegar uma regra e ser rígida consigo mesma. A rigidez não te leva a nada. A rigidez te torna fixo e repetitivo, sem espaço para criatividade, sem espaço para o novo, sem espaço para a beleza da vida, sem espaço para a essência. Ai, não, mas eu tenho que tal coisa. Eu tenho que ser uma boa filha. Eu tenho que ser uma boa mãe. Tá, mas de acordo com quem tu tá querendo ser uma boa mãe? De acordo com o que te disseram que é uma boa mãe? E se você pudesse ser uma boa mãe a partir de você mesma, da sua própria referência, dos seus próprios valores, de pegar um papel, uma caneta e fazer uma lista do que é ser uma boa mãe. Ah, uma boa mãe é isso, tá, daí então você constrói a sua própria referência para ser aquilo que você quer ser. A partir da sua essência. E não a partir de uma regra social que te colocaram e disseram você tem que. Quando alguém diz tem que, já me dá um desânimo. Porque a gente não tem que nada. A nossa essência nos liberta de todos esses tem ques. Porque a nossa essência é o contato íntimo com a autenticidade. E a gente não tem como ser, não tem como. Agora eu fui categórica, né? Mas a gente se afasta da nossa autenticidade se a gente segue regras rígidas e fixas. E a autenticidade é algo que não tem igual. Não tem outra Ana. Não tem outra Franciele, não tem outra Elisângela, não tem outra Lisa, só tem um. Isso se você está sendo autêntico, único, vivendo a sua essência. Senão, você está só se repetindo. E daí tem várias Francieles. Porque fica todo mundo parecido, todo mundo meio igual, sem autenticidade, fazendo mais do mesmo, mas não fazendo algo realmente criativo para contribuir com o mundo a partir daquilo que é só teu, que ninguém vai conseguir fazer. Tem uma frase do Murilo Gun, que é um cara que está muito famoso aqui nas redes sociais e que ele traz muitas frases e
muitas reflexões sobre autoconhecimento. Eu acho bem interessante o trabalho dele. E um dia perguntaram para ele se você deixasse uma mensagem para o mundo. Joel J perguntou para ele no podcast. Se você tivesse 1 minuto para botar uma frase nos letreiros do mundo inteiro e todas as pessoas do mundo fossem ler essa frase, o que você escreveria? E ele disse assim: faz o teu. E daí depois ele explicou: se cada um fizesse o que é seu, a sua parte, o que é da sua essência, o que é a sua contribuição única no mundo, estaria tudo certo. Faz o teu. Não fica olhando para o lado para ver o que o outro está fazendo. Não fica olhando para trás. Não fica olhando para tua família para seguir os tenquês. Faz o teu. Faz o teu. Faz o que é teu. Faz a tua parte. Faz a tua contribuição única no mundo. Não interessa o que os outros estão fazendo. Faz o teu. Ah, mas Ana, faz o teu. Sem mimimi, sem chororô. Faz a tua parte. Ah, mas eu queria fazer mais, eu queria fazer a parte do Beltrano, da fulana, eu queria ser que nem a ciclana. Não é que nem a ciclana. Ela tem uma essência, tu tem outra. Faz o teu. Sem tem que. E se você fizesse o teu? E se você vivesse a sua essência? E se você se libertasse de todos esses tenquês que existem dentro de você? Como seria a sua vida? Então, para cada tenquê, tem um e se. Faz uma lista aí dos tenquês. E para cada um, questiona. Para cada um, se pergunta: e se eu fizesse diferente? E se eu não fizesse o que todo mundo está fazendo? E se eu fosse autêntica? Como seria a minha vida e como eu estaria contribuindo com o mundo a partir da minha essência? Eu desejo uma ótima reflexão para você. Se você está me seguindo no Instagram, tem um grupo no WhatsApp chamado Mais Essência, que eu trago insights, materiais exclusivos para vocês. Então entra no link da bio e entra nesse grupo. E se você está me seguindo, né, me acompanhando no YouTube, inscreva nesse canal, deixe o seu like e vamos juntos se conectar com a essência. Um beijo grande e até amanhã.